vale a pena turbinar, compensa turbinar. Pô, eu quero montar um carro aspirado, vou montar turbinado. Galera, é o seguinte, falando hoje, infelizmente está tudo muito caro, né? Mas assim, se você for pensar em custo-benefício de você ter mais potência, né? Com certeza o turbinar é o que vale mais a pena hoje. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tá? Assim, quando você quer extrair muita potência do carro, o turbinar vale muito a pena. Só que a gente não pode deixar de esquecer de uma regrinha de ouro que a lei da física nos ensina, que é o seguinte, você tem um carro aí de 100 cavalos de roda, tá? Aspirado, um 2.0 e um Santanão 2.0. Se você montar ele com 1 kg, um exemplo, tá, pessoal? Você montar ele com 1 kg de pressão de turbo, essa potência dobra. Então você vai para 200 cavalos de roda, tá? Com 1 kg. Se você colocar 2 kg, essa potência de roda triplica, então vai para 300 de roda. Aí o pessoal deve estar se perguntando, pô, mas meu amigo tem um lá que tem 500 cavalos de roda, que não sei o que, né? Começa um monte de gente a falar vários números aí. Eu não duvido, mas a questão é que a pessoa, um conjunto do motor, o preparador, né, ele tem que melhorar justamente essa fase aspirada do carro. O que é a fase aspirada? Até o termo é errado, mas assim, para você conseguir melhorar o motor admitir ar, que um motor é sucção, ele é aspirar. Então, quanto mais você melhora essa questão, por isso que o pessoal até no AP estão usando o cabeçote de 16 válvulas e os 20 válvulas, né? Que são cabeçote multiválvulas, que você melhora essa questão de admissão de ar do carro. Então, assim, eu já vi AP com mais de 200 cavalos de roda aspirado, tá? Claro que usando com uma taxa de compressão elevadíssima, mas dá para fazer um carro aspirado e turbo. Você consegue fazer isso. Claro que envolve várias outras questões técnicas que eu não vou entrar muito no mérito. Mas assim, vamos dar um exemplo aí do Civic SI. Né? O Civic SI é um carro bacana, porque você tem ele tem por volta ali já dos seus 200 cavalinhos original, aspirado, e você instalando uma turbina, né, num Civic, aquele K20, que vai a 8.000 RPM, oitava geração. Você instalando um kit turbo ali, fazendo bem feito, um kit turbo, seguindo a regrinha da física, com 1 kg de pressão, você vai ter 400 cavalos de roda, mais ou menos, mas pode ter certeza que vem. Já vi muito Civic aí desse SI aí do antigo, que ele é aspirado, já vi muito aí com 0,6, 0,7 de pressão dando cacete em Golf GTI. E aí o pessoal fala, pô, meu Golf GTI é 2.0, tá vindo 2 kg de pressão de turbo. Mas e a fase aspirada desse carro? Como que é? Porque ele já é um turbo original de fábrica, né? Então tudo isso tem que ser levado em conta, pessoal. É igual aqui na questão do Fire, né? Eu tô montando meu projetinho do Uno, tô fazendo ele aspirado ainda. Por quê? Porque eu tô desenvolvendo, né, na medida do possível, né, da questão financeira também, mas eu tô desenvolvendo justamente essa questão da parte aspirada. E aí depois que eu tiver bem idealizado isso comigo, com experiência, porque eu não sou preparador, eu sou mecânico. E eu estou fazendo aí essas modificações no meu carro para justamente melhorar ele, né, para as condições até onde eu sei, até onde eu estudei. E depois eu vou ver essa questão da parte de turbinar. Mas é óbvio, né, tudo questão de custo. Hoje o pessoal estava me perguntando, né, o kit drive aí está na média de 5.000 a 6.000 reais um kit drive. E é uma turbina pequena, bem menor que essa daqui que está aqui. E aí acontece um porém aí, que nem meu carro passei no dinamômetro, o pessoal viu. Veio 53 cavalos de roda. Você é o bichão mesmo, hein, doido?
E assim, você colocar 1 kg de pressão vai para 100 cavalos de roda. Tá bom para 1.0? Tá ótimo. Para ser um carro 1.0 tá muito bom. Só que aí começa a acontecer outras coisas. Para andar com 1 kg, a biela não vai aguentar, porque aí vai ter que ser de material forjado. Então assim, você tem que usar um pouquinho menos, então vai vir menos potência. Eu já vi alguns casos aí que já veio até 110 cavalos de roda no 1.0. Não duvido, pode vir mesmo. Tá bom. Se melhorar a fase aspirada, melhorar o cabeçote, fluxo e tudo mais, com certeza vem. Mas aí começa a turbina, querendo ou não, ela acaba gerando muito calor. Aí tem que colocar um intercooler, né? Vai ter que gastar dinheiro com intercooler, tubulação, mangote. Hoje tá uma fortuna, tá muito caro essas coisas. E aí vai começar a dar turbo lag, porque você coloca o intercooler e acaba perdendo um pouco da pegada do turbo, né? Aí já começa a ter essas questões. Enfim, mas dá para fazer. Só que eu tenho preferência do seguinte. Você vai turbinar o carro, a melhor coisa, na minha opinião, é você turbinar um carro já que tem uma litragem maior. Porque você já vai ter uma fase aspirada muito melhor. Porque assim, dá para turbinar 1.0? Dá para turbinar qualquer carro. Mas se você quer mesmo já gastar um dinheiro, dispor ali de um dinheiro, eu aconselho já partir para um swap, né, de motor. Você já colocar um motor com uma litragem maior. No caso da Fiat, tem o Sevel, né, que é o famoso motor 1.6 que saiu nos Unos, né, 1.6 o Uno na Elba. Tem o Sevel mais atualizado, que seria o do Brava, que é 1.6 16 válvulas, um cabeçote 16 válvulas. Já tem ali por volta dos seus 100 cavalinhos de roda aspirado, que já é bem interessante turbinar. Tem até os do Linea, que na verdade dá para você fazer um misto aí, pegar o virabrequim do Linea, usar no do Sevel, que você já tem mais litragem. Tem várias dicas aí, pessoal. Custo, né? Então assim, compensa turbinar? Compensa turbinar. Mas desde que o seu carro tenha essa fase aspirada dele muito bem desenvolvida. Quanto mais desenvolvida for essa fase aspirada, quanto mais você conseguir trabalhar nessa fase aspirada do carro, né, de melhorar fluxo de cabeçote, melhorar o sistema de admissão do carro, de alimentação, mais potência você vai ter, entendeu? Mais performance. Essa é o grande impasse aí dos preparadores atualmente, né? E isso, pessoal, é uma dica que eu tô dando para vocês. Então, assim, às vezes pega um carro aí, você vai fazer as modificações, ou vou colocar um comando para o carro girar mais, vale a pena. Vou mexer ali no cabeçote, vou gastar um dinheiro ali, mexer na questão de equalização dos dutos, não só abrir os dutos do cabeçote, isso não resolve não, mas vou trabalhar aquilo ali, levar para um preparador para ele estudar, para ver melhor. Não, vou tirar o 8 válvulas, vou começar a usar um cabeçote de 16 válvulas. Será que vale a pena o custo? Vou ter conseguir admitir mais ar, né, para depois eu turbinar ele. Tudo isso é uma coisa que dá para você estudar, ser bem pensado, planejado, porque aí sim vai valer a pena o custo, né, que você vai investir ali, você já vai ter um resultado excelente, tá? Por isso que o segredo do turbo, né, não é só pendurar o kit turbo lá. Dá para fazer assim? Dá para fazer assim também. Não é impossível. Eu já vi um monte de carro aí que pendura um kit turbo lá, põe lá, alimenta com blico suplementar e boas. Mas não vai ficar, não espere que venha, que eu já até vi um pessoal comentando nos meus vídeos aí, falando que vem 100 cavalos de roda, um kitzinho pendurado com a injeção original. Olha, aí não é nem questão assim de duvidar, é uma questão de princípios, né, de você, né, a outra questão também que envolve nessa questão de turbinar, não só de preparação de motores no geral, mas a questão também de você, o estado de conservação que está o seu carro, a manutenção que está o seu carro. Eu canso de pegar aqui em casa carros com problemas de manutenção, carro fora de ponto, carro com bico com problema, ou com um bico já desatualizado, né, com bico fora do especificado. Também não adianta nada comprar um bico de carro 1.8 para querer colocar no carro para ele andar mais, que não vai andar mais.
E não adianta, porque o motor é 1.0. O cabeçote original, o motor na parte interna do meu carro não mexi nada. E até o pessoal falou, nossa, veio 53 cavalos, veio muito pouco. Porque o Fire, originalmente, ele tem 66 cavalos, que a ficha técnica diz. E se você colocar 20% de perda, vai dar 13 cavalos. Se você fizer a continha, 66 menos 13, vai dar os 52 de roda. Então seu carro agora está com a potência original do Uno. Que vantagem que tem. Galera, tenho 2 clientes aí que estão com o carro original, motor novo, recentemente feito na retífica, tudo bonitinho, carro novo. Eu vou passar esse Fire, um Uno e um Palio, eu vou passar no dinamômetro e eu vou mostrar para vocês quanto que vai vir de roda do carro. E aí vocês vão ver quanto que deu depois com as modificações, mesmo o 1.0 aspirado. Força, é um Uno Way 1.0. E aí, primeiro passo, a gente foi conferir o ponto da correia dentada. E adivinha só, o carro estava fora. Então, só para a gente ter um parecer, passamos no dyno antes, consertamos o ponto da correia e voltamos. E olha só. Galera, para vocês verem a diferença que dá do Uninho que eu fiz aí para o Uno original. Esse Uno aí, ele tava com um filtro esportivo, tá? Já de duplo fluxo. O meu carro tem um filtro esportivo com intake, tem a borboleta maior, tem o respiro ali de óleo, tem o escape 4 em 1 e também tem o remap. Perceba que ele já começa nos 20 cavalos lá, o dele começa com um pouquinho mais, 17, nos 3.000 RPM. O carro já tem 5 cavalos de roda de diferença, tá com 25, 26 ali, o meu tá com 30. E a diferença vai subindo até lá em cima, né? Pode ver que o dele parou nos 6.000 ali, né? A diferença é bem grande, tá, pessoal? O pessoal me pergunta. Puxada azul com carro fora de ponto, montado em outra oficina. E aqui com um ponto certo, né? Então você vê aqui a potência e o torque do motor. Que esse é o detalhe também. Às vezes as montadoras, não estou dizendo que a Fiat está enganando a gente, mas estou dizendo assim que para fazer os testes a montadora faz em bancada. Ela tira o motor e liga o motor em bancada. E aí você colocar o carro no dinamômetro e fazer as medições, que nem o dinamômetro lá onde eu fui fazendo a engenharia da preparação, o dinamômetro pesa 1.360 kg simulados, ou seja, quase 2 vezes o peso do carro. É verdade. Então assim, eu não esperava que ia vir potência. Ainda mais sabendo que o motor tá cansado, tá com 180.000 quilômetros o motor do meu carro, né? Então assim, é um pouco de pé no chão, tá, pessoal? Questão aqui da borboleta que eu tava até falando, não adianta ser tudo do maior. Ah, maior turbina. Né? Colocar uma turbina muito grande num motor pequeno, você não vai conseguir girar. Você vai ter uma faixa útil de potência lá em cima, fica desagradável de andar. Então, pessoal, o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte: pé no chão, estuda, põe na ponta do lápis, que nem eu, igual eu falei, o kit e-drive, 5 a 6 mil reais, né? Mais uma injeção programável, mais uns 4, 5 mil, mais a instalação da injeção programável, mais o acerto, mais tubulação, mais bomba, mais bico. É por volta de 13 a 15 mil reais para preparar um carro turbo. Vai ficar bom? Vai ficar muito bom de andar, mesmo sendo 1.0. Vai ficar legal. Mas você vai dispor desse dinheiro? É isso que eu tô querendo fazer vocês refletir, entendeu? Não tô querendo aqui falar que o carro turbo é pior, que não sei o que. Mas eu tô falando, vale a pena investir tudo isso? Para que eu quero? Qual o intuito que eu quero montar o carro turbo? Eu quero dar uma curtida, dar umas esticadinhas, tal. Não quero pretensão de nada. Pô, bacana. Pô, eu quero fazer um circuito. Bom, aí já, né, tem que pensar e raciocinar. Falar, peraí, deixa eu ver se eu tô indo pro caminho certo. Porque às vezes você compensa você já fazer um swap de motor, colocar um motor que nem o Fire 1.4. Hoje um Fire 1.4 novo na caixa tá por volta de 7 mil reais, novo, com nota 0. Então assim, vale muito a pena você já trocar o motor e colocar. O intuito do vídeo é esse. O carro turbo realmente dá muito mais rendimento do que o carro aspirado. Isso não tem dúvida. Não tem como, isso é inquestionável, tá? Mas o que eu quero colocar, que vocês coloquem em mente, é o seguinte: infelizmente hoje o custo está muito elevado, seja para fazer qualquer coisa,
tá? Até mesmo a própria manutenção do carro tá muito cara. Tem carros aí com peças importadas que a manutenção é um absurdo. Esses Jetta, Golf, essa linha TSI aí é muito caro mesmo, só para manutenção. Então você imagina uma preparação, né? Então assim, é uma coisa que eu tô querendo passar para vocês, assim, para vocês terem, fazer o planejamento, sabe? Vou me planejar, vou deixar o carro com a manutenção em dia, vou juntar um dinheiro, aí eu vou fazer. E outra coisa também que eu acho muito bacana, o menos é mais, né? E a questão assim de você fazer por etapas, né? Não adianta você pegar já, tipo, né, dispor de um dinheiro e falar, eu quero 1000 de roda, né? Fazer 1000 cavalos. É bacana? Pô, lógico que é bacana, mas e o carro, quando, seja lá qual for o carro, e com 200 cavalos, como é que ele era? Com 400, com 600, com 900 cavalos, como é que ele era? E aí acontece uma coisa assim, né, que até eu assisto os podcasts, né, assisto bastante podcast. Eu vou colocar um trecho aí do vídeo do podcast do Petrohead, que é o Felipe da Auto Super. Ele falou uma coisa que eu já tinha comentado com outros amigos meus num postinho de gasolina. Eu tive um Cadete GLS 1.8, bebia que é nossa senhora. Já tive um Celtinha zero, que eu tirei na concessionária na época que eu fazia faculdade, que eu trabalhava na Honda, consegui tirar um Celtinha zero, na época era 22 mil reais. Quanto que é um carro zero hoje? Novo, popular. Meu carro não tinha nem ar quente, meu Celtinha, 2 portas caretão, 22 mil na época. Tive também e era aspiradinho, fiz filtro, escape e o remap, né? Tive também um Corsinha 1.4, tive um Uno antes do Corsinha, eu tive um Uno Way, 4 portas, também 1.0. Tive um Gol Turbo 1009 forjado. Forjado, né, com 8 bicos, com uma Fulltech FT300, troquei no meu Celta. Tive também um Corsinha 1.4, canhão demais, fiz filtro, escape, não cheguei a fazer o remap, mas era canhãozinho para andar no dia a dia. E todos esses carros que eu tive foi pro dia a dia. E o meu Gol Turbo, eu conto em uma mão quantas vezes eu andei com ele, de rolê mesmo da hora com ele. Acho que foi umas 5 vezes. Eu fiquei 2 anos com o carro ficou a maior parte do tempo parado, quando não quebrava, quando não dava algum problema. Claro que por uma questão minha também, de não ter conhecimento na época também, de fazer algumas coisas, mas é isso o intuito. E é isso que eu tinha 2 carros. Aí eu vou colocar o trecho aí do podcast para vocês entenderem o que eu tô falando. Qual carro que você teve que você mais curtiu? É essa Meca aí ou era outra coisa mais humilde? Cara, o carro que eu mais curti... Mano, assim, ó... Puta de... Mano, é inusitado, mas o carro que eu mais curti na minha vida foi um Celta 1.0 2 portas que eu tive. Caralho, mano. Sabe por quê? Se divertia. Hein? Olha que bagulho louco. Se você tem uma C63, né? Que, puta, é meu sonho e tal. Sabe quem acelera com você? Ninguém, mano. Entendi. Ninguém, velho. Sério? Não, é do tipo Todo assim... mundo acelera. Os caras parecem que me vê na rua, Não. tem um alvo desse tamanho na minha costas, é mó da hora. Não, tudo bem, o cara acelera comigo, mas daí o cara chega, mano, Monza. Mano, eu com uma C63, velho. Acelerar com Monza. Eu vou correr o risco de bater a C63 acelerando com Monza. Mano, igual hoje, o cara meteu o pé num Argo, tá ligado? Porra. Você não fala isso com o Felipe com a Fiorino, caralho. Porra. Com o Lucas com a Fiorino. É verdade. Tipo, Fiorino, vou acelerar o cara da Fiorino. Então assim, Porra, ó, mano. isso é foda. Aí o que acontece? Quando eu tinha o Celta, mano, vinha uns carrinhos igual a acelerar. E aí virava acelero, mano. Sim. Pô, na época eu namorava uma mina, ela morava lá na estrada de Itapecerica, velho. A minha avó, de domingo eu ia almoçar na minha avó, era na Zona Norte. Eu descia a estrada de Itapecerica ali, Morumbi e tal, até a Marginal. Eu pegava a Marginal até a Santos Dumont lá. Mano, era tipo 20 e poucos quilômetros de Marginal quase. Um rolê, né?
Mano, os caras viam o Celta baixinho, 2 portas, vermelho, com escape, rodão. Chama, né, cara? Chama, pai. Ô, era de domingo, eu ia da porta da casa dela, praticamente até a porta da casa da minha avó, que dava, sei lá, 40 e poucos minutos. Comendo aço. Mano, e era do tipo assim, ó, vidrado, mano, acelerando, o cara, um aqui, outro ali, mano, tipo, parecia um bagulho Velozes e Furiosos. Da hora. Mano, eu vendi o Celta, que eu falei assim, agora eu tô com grana, vou comprar um A3. Divertia todo dia com aquele Você carro. brincava muito com o Aí carro. o que acontece? Eu vendi o Celta na época, eu tava trampando, ganhava bem, comprei um A3, Sim. 1.8 aspirado, câmbio manual, 4 portas, prata. O carro era muito pelo, eu comprei o carro tinha tipo 40 mil quilômetros, única dona, mano, era 0 o carro. Ninguém acelerava, mano. Aí eu falava, caracas, velho, tô com saudade do Celta. O Celta era todo dia, tudo bem, era racha de 50 por hora, era racha de 50 Mas é por muito hora. da hora. Mas era muito da hora porque era competição. É verdade, cara. É, Aí você pega o A3 que, porra, 125 cavalos, aspirado. Era um carro legal pra época, Sim. quando eu tive o carro. Ninguém, mano. Todo mundo me olhava, eu passava despercebido na rua. Eu falava, pô, que merda, velho. Então, assim, Uma é o coisa carro que eu que- mais me diverti. Uma coisa que a galera não percebe, tipo, o pessoal que assiste a gente e tal, é que assim, conforme o carro vai ficando mais forte, tem muitas coisas que vão perdendo a graça. Tem menos Player 2, né, velho? Tem muito menos Player 2. É tipo assim, não dá mais pra acelerar em qualquer lugar, É tá ligado? verdade, Tipo é assim, verdade. pô, hoje eu fui na Marginal caçar um acelero e, mano, não tinha, tá ligado? verdade. Tipo assim, eu encontrei verdade. um monte de Meco, um monte de BM e tal, só que, tipo, até veio gente acelerar comigo, mas não dava pra acelerar. Porque é um bagulho muito canhão, com um trem muito canhão, tipo, você vai enfiar 2 marchinhas e já era, tá ligado? Sim. O de 1.0, mano, você enfia uma marcha, enfia outra, enfia coisa, você olha pro painel, tá 80 por hora, você fala, caraca, Mas agora o bagulho acaba com tudo. A Mercedes nem Então é o seguinte, qual o carro mais da hora? É aquele carro que tem 1000 cavalos de roda ou é aquele carrinho que você tem no dia a dia que você quer dar uma apimentada? Teve aí o exemplo, é a Fiorino que veio aqui, é um carro que tem kit gás, o rapaz usa todo dia, que é 1.3, né? O carro do dia a dia aí, ó, ele fez uns pops lá, fez o escape e tal, o filtro, coisa simples, gente. Isso aí é besteira, isso aí não tem nada de sofisticado. O que eu falo da linha Fire é a questão da manutenção. Se você não se atentar com a manutenção do Fire, ele fica ruim. Tem um rapaz aí que vai vir aqui agora, semana que vem, que ele passou no dinamômetro lá da engenharia de preparação, vou pôr o gráfico aí, que a potência dele ficou lá embaixo, deu quase 18 cavalos de roda, diferença do meu carro. E, então seu carro é mais forte. Não, eu não quero troféu nenhum não, gente. Eu quero, pelo contrário, a minha ideia é fazer a parte da manutenção e provar que, às vezes, você estando com a manutenção em dia, você volta a ter um carro bom de você usar, né? De você econômico, confiável. E aí você consegue ver uma questão de fazer um escapezinho para melhorar ali a saída dos gases, fazer um coletor de admissão melhor, né? De você, quem sabe, né, mexer com a taxa de compressão, né? Já fazer um pouquinho, uma coisa mais avançada, mexer ali com o cabeçote, né? E você tem um carrinho mais esperto, sabe? Um carrinho mais solto. Não é um carrinho para dar pau em todo mundo, né? E sair aí na Bandeirantes e colar 200 por hora. Não, galera, não é isso. Esse é o intuito do vídeo. Então, se vocês me perguntarem qual que é melhor, o carro turbo ou aspirado, depende para o que você vai usar. E qual que é melhor, o 1.4, 2.0 ou 1.0 mesmo? Você não viu aí o Felipe da Auto Super? A gente se diverte com o que tem, mano. E a gente se diverte e faz aquilo com as nossas condições. Mas é isso que eu tô falando. Quando for fazer, faz bem feito, pessoal. Faz um negócio assim caprichoso, né? Que não tem como não ficar bom. Tá certo, pessoal? A ideia do vídeo foi essa. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de compartilhar aí com seus amigos aí. Tem uma playlist aí aqui na parte de cima. Essa playlist aí tem várias dicas de manutenção, de preparação, da linha Honda, da linha Fiat. Atendo todas as marcas, tá? Mas eu sou especializado em Honda. E se você quiser mexer no seu Honda também, tenho o pessoal da Heavy Up que tá aí comigo, com parceria, né? Eu sou parceiro deles e faço a instalação das peças deles. E aí tem também o sistema de remapeamento Reflash da K-Tuner, que dá para fazer também no seu Honda. Dá para fazer sem trocar peça nenhuma, né? É uma coisa assim muito top. E o detalhe é que às vezes o pessoal acha que performance, né? Você remapear o carro, tudo, o carro vai estragar o carro. O que estraga é a falta de manutenção, tá, pessoal? E você pode, dependendo da situação do carro, você melhora o consumo de combustível do carro. Porque você não vai
ter que atender essas questões aí de normas de emissões de poluentes, e aí você consegue deixar o carro mais solto e o carro, você não precisa exigir tanto do carro para ele andar. Ele acaba ficando mais econômico. Tá certo, pessoal? Forte abraço aí e tamo junto.